Então, vamos falar um pouquinho de estrutura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, está lá na página 11, o Poder Judiciário brasileiro possui uma estrutura extremamente complexa. Em verdade, para se adquirir um conhecimento amplo, seriam necessárias aulas e aulas de direito. Mas esse não é o escopo desse curso, mas sim apresentar o conteúdo necessário para se tornar um perito. Então, pode-se resumir e simplificar o suficiente para que se possa compreender, por exemplo, onde se pode atuar. E aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem que está na apostila de vocês, está na página 12, que é o organograma do Poder Judiciário. Ele está de baixo para cima, tá? Então, o órgão mais importante, que é o Supremo Tribunal Federal, ele não está no topo, ele está embaixo aqui para poder só organizar as coisas, tá? Mas ele é o órgão do topo. Então, de baixo para cima, o mais importante está embaixo e vai diminuindo para cima. A gente tem, na apostila de vocês vai ter bastante conteúdo que eu quero que vocês leiam depois, mas aqui eu vou me concentrar nesse organograma para vocês entenderem. Então tá lá, eu tenho o Supremo Tribunal Federal, nós temos ali 4 divisões bem separadinhas, que são o Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça, que é ali que cuida da justiça, que a gente chama de justiça comum, que é civil e criminal, tá? Então a gente tem a justiça especializada, são esses 3 da direita, o amarelo, o laranja e o verde, tá? Eu vou pegar a canetinha aqui, então, o meu laser aqui. Então, a justiça militar, toda essa árvore da justiça militar, vai lidar com casos fechados lá no sistema militar mesmo, então exército, marinha, aeronáutica. Eles costumam nomear sim peritos judiciais, juízes nomeiam sim, mas normalmente você acaba nomeando um perito militar, por ter mais conhecimento daquela área. Então, se é um engenheiro, mas é um engenheiro militar, se é alguém com uma formação de contábil, mas alguém militar, eles têm uma preferência por isso. Mas tem abertura, dá para procurar. Eu nunca fui atrás para saber. A justiça eleitoral, ela funciona o tempo todo, mas ela aparece mais de 2 em 2, de 4 em 4 anos, que a gente vê lá, né, o TSE e tal, né, para falar sobre a justiça eleitoral. Tem muito trabalho para peritos na área documental, para peritos na área financeira, para peritos grafotécnicos que vão analisar assinaturas de documentos e tal e tudo mais. Porém, não tem tanta demanda quanto a gente imagina. Então você quer procurar, quer dar uma olhada lá, quer tentar descobrir, beleza. Mas não tem tanta demanda. Onde está concentrada a grande demanda de trabalho de perícia judicial? Ela está concentrada na Justiça do Trabalho, que caiu muito por causa da reforma trabalhista, mas ainda tem bastante trabalho e vai subir com o tempo. A reforma trabalhista, ela mexeu com bases muito importantes da lei trabalhista, que amedrontaram as pessoas que entravam no processo e os advogados se atrapalharam bastante. Porque antigamente você entrava com processo e não gastava nada e conseguia ganhar um monte de coisa, pedia um monte de tranqueira e não sofria sanção em relação a isso. Ou seja, se eu tenho um problema com a empresa, eu na verdade não entro com um processo por causa de um problema. Eu invento outros 9 e entro com um processo por causa de 10. E se eu ganhar só um, tudo bem. Os outros 9, teve perícia, teve um monte de coisa, que se lasca. Isso era antigamente. Agora não. Se eu tenho um problema real com a empresa, eu tenho que entrar com o processo só por causa desse problema real. Se eu inventar outros 9, eu ganho um e perco 9. No momento que eu perco 9, eu tenho que pagar para a contraparte, porque ela ganhou os outros 9. Então, isso é um dos detalhes mais importantes que mudaram na reforma trabalhista, que é a questão da sucumbência, e que caiu muito a demanda, mas ainda tem muito trabalho, e conforme os advogados forem se acostumando com essa nova situação, ela vai começar a funcionar como funciona, por exemplo, a justiça civil e criminal, onde você pede só realmente o que você quer. Né? E aí você vai ter um aumento gradativo nos próximos anos, de novo, de perícia trabalhista. Então, na Justiça do Trabalho você tem bastante demanda. Na Justiça Federal, civil e criminal, você tem bastante demanda.
e na justiça estadual, que é o filé nosso, que é onde você tem, além de mais demanda, uma velocidade mais interessante dos processos. Porque o que acontece? Na Justiça Federal você tem demanda, mas os processos são contra, às vezes, órgãos governamentais. Então você está processando a Petrobras, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal. E isso é um problema, porque o governo enrola demais para fazer as coisas, mesmo no processo judicial. A lei favorece os órgãos governamentais de diversas formas. Então, muitas vezes a procuradoria do município ou qualquer coisa assim, eles não têm prazo, ou tem prazo em dobro, ou tem prazo em triplo para responder alguma coisa. Então você vai lá, faz a sua perícia tal e demora um tempão para receber. Qual que é a dica que eu dou para quem quiser atuar na Justiça Federal? É legal, são processos muito legais e vale a pena você pedir valores maiores, tá? Então, mais para frente a gente vai falar de estimativa de honorários, a gente vai falar de uma série de coisas relacionadas a valores, mas eu já adianto para vocês que a Justiça Federal, como ela é um pouquinho mais devagar, e às vezes o desconto do imposto de renda é feito no recebimento do honorário, compensa você pedir mais. E aí, por que eu fiz esse quadradinho aqui, ó, na primeira instância? Porque essas instâncias aqui, ó, embora se utilizem às vezes dos resultados do trabalho de perícia, elas não nomeiam perito. Então, a segunda instância, ela discute ainda as questões relacionadas à perícia, mas não se nomeia perito. Se um processo vai para a segunda instância e lá na segunda instância alguém percebe que faltou perícia, volta para a primeira instância e o juiz de primeira instância nomeia o perito, tá? Então é assim que funciona. Quem nomeia o perito é o juiz de primeira instância, tá? É aqui, ó, nessa linha aqui. Por isso que eu digo que aqui embaixo não adianta ser, eu tenho um amigo desembargador, legal. Ele pode, pelos contatos dele, ir lá e falar para o juiz de primeira instância, tem um perito legal, aqui o cara é bom, eu conheço. Mas ele mesmo não vai conseguir te nomear, tá bom? Aqui, essa tela em aproximação, vou mostrar para vocês aqui agora, né? Vocês têm na apostila de vocês aí, eu acredito que a qualidade esteja um pouco até melhor do que isso aqui, tá? Então, são as principais áreas de atuação do perito judicial, tá? As primeiras instâncias da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre comarcas e varas, tá? Leiam o conteúdo depois com bastante calma da página 12, página 13, página 14, que é um conteúdo bastante interessante para vocês, tá? Vamos pular aqui então para a página 15, comarcas, fóruns, varas e instâncias, tá? Então, o que é a comarca? A comarca é uma área, é uma região. Ela representa a área que um juiz desempenha a sua jurisdição. Uma comarca pode ser constituída de uma ou mais cidades e pode ter um ou mais juízes. Para que a área de atuação seja delimitada, é preciso levar em consideração os seguintes fatores: total de habitantes na cidade, quantidade de eleitores na cidade, extensão territorial das cidades de um município, movimentação nos fóruns da cidade, dentre outros. E aí eu vou explicar para vocês. Normalmente, uma cidade de média para grande, ela mesma já é uma comarca. Então tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, cidade grande ou média igual comarca. Vamos falar de São Paulo, que é o que eu conheço. Eu sei que tem gente de vários estados. Vamos falar de São Paulo, Curitiba, né? De várias outras cidades aí que a gente conhece. Rio de Janeiro, né? A própria cidade é a região de atuação daquele juiz. Ele pode atuar dentro daquela cidade, vamos dizer assim, o processo judicial, o autor e o réu são daquela cidade, ou o autor que é daquela cidade, ele vai entrar processo naquela cidade, naquela comarca. O que acontece com, sei lá, Teófilo Otoni, né, lá em Minas Gerais, ou cidades menores. Teófilo Otoni eu acho que é uma comarca só. Mas tem outras cidades em Minas Gerais. Minas Gerais tem muita cidadezinha pequena. E aí o que você faz? Você junta todas elas, são várias cidades, olha lá no slide. Várias pequenas cidades, elas são uma comarca. Então, se eu não me engano, por exemplo, aqui em São Paulo, Guarulhos é uma comarca só, mas tem cidades como Arujá, do lado, que elas se integram na comarca de Guarulhos. Então tem um fórum lá, mas o fórum responde para Guarulhos,
tá? Então, comarca é uma região, tá? Uma região jurídica, uma região judicial. E no Tribunal Federal, a gente não chama de comarca, a gente chama de regiões. Então, o que, que vocês vão ouvir falar? Vocês vão ouvir falar assim, Tribunal Regional Federal da primeira região, segunda região, aqui em São Paulo, terceira região. O que, que são essas regiões do Tribunal Federal? Elas são regiões que contemplam mais de um estado. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a terceira região é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, a terceira, Tribunal Regional Federal da terceira região pega esses 3 estados. E aí cada região vai pegar 2 ou 3 estados por aí. Na quarta região, onde o Moro era juiz, Tribunal Regional Federal da quarta região, esse a gente vê bastante na televisão, eu acho que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. São esses 3 estados que são a quarta região. Então, você inscrito no Tribunal Regional Federal de uma região, você pode se disponibilizar para trabalhar em mais de um estado. No caso da Justiça Estadual, cada estado tem o seu próprio tribunal e você se candidata para comarcas, para as regiões menores. Tá? A gente vai detalhar isso mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas é isso. Comarca é uma região administrativa judiciária. O fórum, ou às vezes chamado de foro. Então tá lá. Foro também é uma expressão que pode se referir ao próprio fórum ou a alguma coisa que é, vamos dizer assim, uma área de atuação do juiz mais específica, tá? Uma coisa que é intangível, um negócio que não é físico, tá? Uma região de atuação. Então a gente tem fóruns bem bonitos, como esse aí, que é o Fórum Trabalhista da Barra Funda, aqui em São Paulo, tá? E você vai ter fóruns, né, que são assim. Esse é o Fórum de Itanhaém, na região litorânea de São Paulo, cidade da região litorânea, esse é o Fórum da cidade de Itanhaém. E o que eu tenho para dizer para vocês? É que na sua cidade, ou nas cidades por perto, você vai encontrar fóruns que são simples e fóruns que são enormes. E a verdade é que você vai encontrar peritos que estão ganhando pouco dinheiro nesses fóruns bem bonitos, e vocês vão encontrar peritos que estão ganhando muito dinheiro nesses fóruns simplesinhos. O que interessa é o tipo de processo e a quantidade de processo que está rolando lá dentro do fórum. Então, a aparência do prédio e nada interessa. Só para deixar claro, então, fórum é o prédio, tá? É o prédio. Vara e ofício. Vamos falar um pouquinho de vara. O que é vara? Vara é uma unidade judiciária. Ela é uma repartição pública. Tá? A vara é uma repartição pública dentro do fórum. É uma partezinha do fórum ali, uma repartição do fórum. A vara, ela na verdade, ela é uma coisa conceitual. Ela não é física. Eu não vou lá na vara, eu vou na secretaria da vara, ou eu vou no ofício, que eles chamam, ou alguns lugares chamam de cartório, que é essa área que vocês estão vendo aí no slide, que é onde ficam os funcionários, onde ficam os escreventes, os estagiários, né, os oficiais, eles ficam todos por ali, inclusive o diretor da vara fica na secretaria, cartório, ofício, seja lá o nome que for, tá? Na Justiça Federal eles usam muito o nome secretaria. Na Justiça Estadual, pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal usa muito cartório, tá? Tá lá, vai lá no cartório, vai lá no ofício da vara. Tá? Então a vara ela é uma repartição pública que é dividida entre essa área que a gente chama de secretaria, ofício, cartório, e uma outra área física que é o gabinete do juiz. Olha aí que beleza. Esse aí já não é mais juiz, ele deixou de ser juiz para ser ministro, mas eu continuo usando a foto dele porque eu acho que ele é o juiz mais conhecido do Brasil. Ou foi, né? O juiz mais conhecido do Brasil. Esse é o gabinete do Sérgio Moro, quando ele trabalhava como juiz criminal de primeira instância da Justiça Federal. Ou seja, ele atendia peritos pessoalmente lá na salinha dele, a pessoa podia entrar, sair, assim como a gente vai fazer com os nossos juízes. Eu prefiro trabalhar na área civil, eu não gosto de trabalhar na área criminal, mas vocês podem se interessar pela área criminal e entrar. Mas um juiz de primeira instância na área criminal, na área civil, ele era do mesmo nível ali do Sérgio Moro, na época que ele era juiz. Tem os gabinetes, tem gabinetes grandes assim, como tem gabinetes pequenos, depende da cidade, do local. Tá? E depois a gente vai falar com mais calma como que você chega nesses lugares, como é que você conversa com essas pessoas, né? Isso aí está separado para vocês entenderem.
Aqui é mais para vocês saberem onde que é cada coisa. Então, a vara, ela é uma repartição pública que tem 2 locais físicos, a secretaria e o gabinete do juiz. Às vezes, você tem as audiências no próprio gabinete do juiz. Se for um gabinete grande, às vezes tem uma mesa lá para audiência, tudo. Mas se for um gabinete pequeno, as salas de audiência são separadas. Então, muito cuidado quando você for se apresentar para o juiz em saber se ele não está tendo audiência lá. Mas isso eu vou falar mais tarde. Com a mudança do código em 2015, né, o último Código Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, existem capítulos específicos para falar de cadastro. Tá? Então, de lá para cá, cada um dos tribunais, ou seja, cada um dos estados e cada uma das regiões do Tribunal Federal e cada uma das regiões do Tribunal do Trabalho, cada um deles montou o seu próprio sistema de cadastro. Então, você vai ter lugares, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que você faz tudo por e-mail. Pega todos os documentos, você entra no site lá, eu vou passar tudo para vocês. Você entra no site lá, vê a lista de documentos, pega, junta tudo, escaneia, coloca em PDF e manda tudo por e-mail para ser analisado pelo time do tribunal. E aí você está cadastrada e aí você entra num próximo passo. A gente vai ver o cadastro que eu até hoje vi e acho que é o cadastro mais chato e complexo de fazer, que é o cadastro de São Paulo. E você vai falar, Safer, mas você vai ensinar só de São Paulo? Sim, porque eu acho que ele é o mais complexo e depois que você aprende o cadastro mais difícil, todos os outros vão ficar fáceis para você fazer. E a maioria dos tribunais tem um arquivo, um PDF, que eu vou providenciar para todos, que fala especificamente de como se cadastrar naquele tribunal. Então, tem todo esse material, isso é um cadastro que você faz numa página de internet, com seus documentos escaneados, tudo isso aí eu vou explicar para você, mas eu vou explicar com detalhes todos os documentos que você precisa, como você faz o cadastro, e depois do cadastro pronto, como que você vai se apresentar para os funcionários de vara, sim. Então você vai poder, em alguns lugares, você vai poder se cadastrar. Sim, você pode se cadastrar em outra região, mas dependendo das atividades, você não vai conseguir trabalhar. Eu sou engenheiro, eu não consigo, por exemplo, fazer. Eu vou ser nomeado numa perícia. Aí vamos dizer que é uma perícia que você não pode cobrar muito, ou uma perícia de justiça gratuita. Isso eu também vou explicar para vocês como é que funciona, mas você recebe bem pouquinho para fazer seu nome ou alguma coisa assim. Não tem como eu fazer muito longe, na ponta do estado de São Paulo ou no estado vizinho. Né? Eu vou gastar, eu vou pagar para fazer a perícia, então não vale a pena. Eu recomendo você, quando você começa a trabalhar como perito, se o seu tipo de profissão exige que você tenha presença física no local, que você comece se cadastrando mais perto de você. E depois você vai ampliando, conforme você começar a ganhar dinheiro, você vai poder investir um pouco numa vara nova e atender um juiz por um valor menor, porque depois ele vai te nomear para coisas maiores. E essa é estratégia, e cada um vai adotar a sua, e eu vou explicar depois com mais calma. Mas, por exemplo, profissionais da área financeira, economia, administração, contabilidade, normalmente, agora com o processo digital, normalmente não precisam estar fisicamente presentes. Se eu fosse um profissional de finanças dessas áreas, eu me cadastrava no país inteiro. E aí você diz sim ou não para aquilo que você quer fazer. Mas profissionais de áreas que não precisam de presença física, pode se cadastrar em qualquer lugar, tá bom? Atividades básicas da perícia. Então, a gente vai passar para a página 16 da apostila de vocês. E aí, cada profissional, com o tempo, conforme você for aprendendo a trabalhar, você vai identificar na sua profissão quais são as atividades mais comuns para você. Eu aqui vou dar uma base que todo perito provavelmente vai ter que passar alguma vez na vida. Então, a primeira são os estudos preliminares, tá? Então, tá lá. No que consiste isso? Você vai receber, por exemplo, uma questão judicial. Vai receber uma nomeação. Como é que chega essa nomeação para você? Ela pode chegar, ela chega em forma de intimação. Mais para frente eu dou um relato melhor do que uma intimação, mas basicamente uma intimação é a forma oficial
que o fórum tem de se comunicar com você. Pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser por telefone, pode ser pessoalmente com o oficial de justiça, a gente entregando a carta de intimação. É uma forma oficial de você ser comunicado a respeito de alguma coisa. Então, não necessariamente você está ferrado. Né? Eu costumo dizer assim que quem vê meus e-mails fica assim, intimação, 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 acha que eu sou um bandido, um criminoso, mas na verdade não. Tudo que vem do fórum para mim é trabalho e vem na forma de intimação, tá bom? Então, você recebe um e-mail lá do fórum dizendo, ó, você foi nomeado para uma perícia, XYZ e tal, não sei o quê. Você vai receber uma senha. Se for um processo físico, você tem que ir até lá para pegar o cadernão. Se for um processo digital, você vai receber uma senha para abrir esse processo no sistema. Depois a gente vai mostrar o sistema, ou pelo menos uma parte deles, para vocês entenderem como eles funcionam. E aí, recebendo essa senha, você vai acessar e vai ver do que se trata. Olha, o juiz me nomeou, deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. Até então, você está numa fase que você nem sabe, às vezes faz mais de um mês que você foi nomeado, mas como tem uma liturgia, tem algumas coisas que precisam acontecer antes de você saber que você foi nomeado, é só agora que você foi intimado. Então, às vezes você vai abrir, tá lá. No mês passado, o juiz falou assim, intime o perito para apresentar a sua estimativa de honorários, que é o orçamento de quanto você vai cobrar, estimativa de honorários, em 5 dias. Você fala, meu Deus, faz um mês, já perdi o prazo. Não. Todos os prazos, eu vou explicar para vocês, só contam a partir do momento que você foi intimado. Então, a partir do momento que oficialmente você sabe o que é, conta-se o prazo que o juiz colocou lá no processo. E o prazo, depois de uns anos para cá, o CNJ já decidiu que é em dias úteis, tá, gente? Então, são 5 dias, como ter 5 dias úteis. Tem vara que não segue essa regra, tá? Isso aí foi uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, mas algumas varas ignoram que isso existe e os prazos contem dias corridos. Mas você pode reclamar, excelência, eu não tive o tempo hábil e tal. O perito não reclama muito, né? O perito vai lá e faz, segue a regra que o juiz está passando para ele. Mas é só para vocês saberem que às vezes alguém pode te pedir em dias corridos isso, mas a regra oficial é dias úteis. Então vamos lá. Chegou lá, você vai ter que fazer uma perícia. Estudos preliminares, você tem que identificar o objeto, então saber exatamente o que está sendo discutido, o que é o objeto. Eu vou mostrar para vocês onde que é isso, tá? Mais para frente no curso, no processo, eu vou abrir o processo e falar, tá vendo aqui, o juiz determinou o que é o objeto, o que é o objetivo e tudo mais. Vai verificar o objetivo e a finalidade a gente já sabe. Por que eu coloquei finalidade na apostila? Porque às vezes você não está sendo nomeado, às vezes o advogado te ligou e falou, olha, foi nomeado um perito para um processo e eu quero que você seja o assistente técnico nosso, do nosso lado. E aí você fala, doutor, então passa o processo para eu ver. Pegou o processo, vai identificar o quê? O objeto, o objetivo e a finalidade do trabalho, tá? Vai analisar os quesitos. Se você é o perito do juiz, você vai ter perguntas para responder das partes. Então você vai analisar essas perguntas que eles estão fazendo, que você vai ter que responder no laudo, verificar, lembrando que, assim, os lados, né, do processo, as partes, eles não são obrigados a indicar assistente, mas é sempre melhor que eles indiquem, né? Então isso é opcional. Vai analisar os documentos e quando você observar que faltam documentos importantes, você, antes de continuar o trabalho, ou começar o trabalho, ou fazer o seu orçamento, que a gente chama de estimativa de honorários, antes disso você vai falar para o juiz, olha, excelência, eu não consigo nem estimar honorários porque falta documento X, Y, Z, e eles são importantes para eu saber quanto tempo eu vou demorar para fazer esse trabalho. Então isso já aconteceu comigo. Eu já recebi a intimação para estimar honorários, e aí eu analisei, fiz um estudo preliminar e vi o seguinte, olha, falaram aqui de alguns documentos que não estão no processo e que eu vou ter que analisar. E eu falei, excelência, eu prefiro esperar que coloquem esses documentos para eu poder saber quanto tempo eu vou levar para analisar, para eu poder estimar o valor. Isso demora um pouco, tá, gente? Porque aí é tudo processo judicial, o juiz vai intimar para juntar os documentos e tal. Só que quando chegaram os documentos, eram mais de 2.000 páginas de documentos, ou seja, fazia uma diferença enorme no valor que eu ia cobrar. Então, estudos preliminares são essenciais, essenciais. Também vou falar de prazo para vocês, tá? Depois, mas é muito importante observar se todos os prazos foram obedecidos, porque às vezes, sem querer, né, a vara te intima antes da hora que era para intimar. E se você apresentar uma estimativa antes da hora, as partes ainda vão ter tempo de colocar mais documentos, de fazer mais perguntas,
E aí você cobra R$ 4.000 por uma perícia, que depois você descobre que você tinha que cobrar 11. Aí você, ó, se lascou. Então, o estudo preliminar, ele é essencial antes de qualquer coisa, até mesmo do orçamento. Vai receber, você vai ter o direito de ler o processo, decidir se vai fazer ou não, você pode recusar porque não é da sua área de conhecimento, você pode recusar porque você descobriu que, sei lá, é o seu primo que está sendo processado e você tem uma ligação com eles. Esses detalhes a gente vai falar mais para frente, mas a princípio você diz se aceita ou não, e se você aceita, você já faz o seu orçamento. Se for justiça gratuita, você só diz se aceita ou não, porque os valores são tabelados. Tá? E aí você passa para a segunda fase, né, que são orçamentos e estimativas. Então, com exceção dos trabalhos de justiça gratuita, você vai, de qualquer forma, ter que estimar esses valores, né, estimar os seus honorários, e cada um vai ter que aprender como fazer isso para a sua própria área. E eu vou dar pontos de partida para vocês fazerem isso, tá? Normalmente, órgãos de classe, né, como CREA, como CRO, esse tipo de órgão, eles já determinam um valor hora. Então já tem um piso lá de valor hora para você trabalhar. Então você vai, faz uma estimativa de horas que você vai trabalhar, de horas líquidas, e você multiplica pelo valor de hora. É assim que faz. No caso de engenharia, a gente tem um órgão, uma entidade chamada IBAP. O IBAP é uma entidade que tem mais de 35 anos de idade, quase 40, se eu não me engano, que é muito reconhecida e ela trabalha na promoção da perícia de engenharia no Brasil, ou seja, eles atuam gerando normas, orientações, eles têm diversos cursos, eu mesmo aprendi muita coisa, fiz 5 cursos lá, eles inauguraram um curso como esse que vocês estão tendo agora, eles não tinham, porque eles achavam que não era necessário, e aí quando eles viram que todo mundo estava procurando e buscando um curso com esse conteúdo que vocês estão tendo aqui, eles inventaram lá e criaram um curso desse. Mas eles tinham outros cursos muito interessantes. O CRC, CRA, essas entidades, elas têm cursos de perícia também específicos. Procurem na área de vocês, na região de vocês, no estado, na cidade de vocês, ou até mesmo fora, locais onde essas entidades estão ministrando cursos e elas também tabelam valores, tá? Então procurem se informar na área de vocês. Eu posso ajudar isso depois do curso, para a gente encontrar o que cada entidade está fazendo, quanto que cada área cobra mais ou menos por tal tipo de perícia. Essas coisas a gente consegue caçar e encontrar, tá? Eu tenho muito conhecimento na área de engenharia, porque eu sou engenheiro, trabalho com perícia de engenharia há 6 anos, mais ou menos, né? Então, e muitos dos peritos que eu conheço são engenheiros. Mas a gente consegue contato com todos os outros e tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Então, esse é o segundo passo. Estudou, entendeu o que é, cobra, quanto é, né? E aí você apresenta. É uma perícia de justiça gratuita? Não tem o que estimar. Você tem que virar e falar, olha, aceito ou não aceito. Fernando, vai ter muita perícia de justiça gratuita? A gente tem muita perícia de justiça gratuita. O que é justiça gratuita? Vou já começar explicando para vocês. O que é justiça gratuita? Justiça gratuita foi uma forma que o Poder Judiciário criou para que todas as pessoas pudessem ter acesso à justiça. A justiça é cara. Você entrar com o processo é caro. Você tem que pagar advogados, você tem que pagar um monte de taxa, você tem que pagar taxas que são porcentagens do valor da causa, você tem que pagar peritos, você tem que pagar um monte de coisa. E muita gente não tem esse acesso, né? Não tem esse dinheiro. E aí não é só a questão da pessoa ser pobre, é a questão da pessoa não ter essa quantia de dinheiro para dar sem que tenha algum problema em casa, ou falte comida, falte pagar a conta de luz ou qualquer coisa assim. Então, o que eles chamam de pobre na acepção jurídica é a pessoa que não tem condição financeira para arcar com as custas de um processo sem ter problemas financeiros, né? Então, essa pessoa é pobre na acepção jurídica. Você tem que comprovar isso, juntar, às vezes, imposto de renda, tudo. Cada juiz tem a sua forma de pedir a comprovação, carteira de trabalho, olerite, contra-cheque, todas essas coisas aí, para poder comprovar que você não tem condições de pagar. Fazendo isso, o juiz decide que você tem ou não condições de pagar e aí continua a justiça gratuita. Quando o perito é nomeado pela justiça gratuita, dependendo da justiça federal ou estadual, são tabelas diferentes. Você tem tabelas específicas de cada área, então quanto que ganha. Na justiça estadual de São Paulo, são valores tabelados de acordo com o valor da causa.
que é ruim, é péssimo, porque se a causa é um valor pequeno, mas a perícia dá trabalho pra caramba, você recebe menos. Fernando, vale a pena financeiramente fazer justiça gratuita? Não, mas vale a pena, primeiro, para pegar muita experiência na área de perícia judicial, tá? Para ganhar muito reconhecimento. Eu fiz muita justiça gratuita, eu aceitei, e posso dizer para vocês, chega uma hora que você aceitar a justiça gratuita começa a atrapalhar você financeiramente, então cuidado. Começa a atrapalhar você a entregar prazo de laudo pago, então cuidado. Aceitem dentro das suas possibilidades, sim ou não. Se você for sincero, se você for se você não recusar tudo que vem pela frente, o juiz vai compreender que você não vai ter condições financeiras e vai nomear outro que possa. Então você tem vários peritos, o juiz vai nomear, não, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse. Depois que você estimou, e aí vai começar, tudo bem, estimei em 4, 5, 6 mil reais para fazer uma perícia, 10 mil, 15 mil, uma perícia gigantesca, uma avaliação de uma empresa, 40 mil. Existem perícias de 40, 50, 90 mil reais. Tá? São bem específicas, são peritos mais experientes, você vai galgando essas posições até chegar nesse ponto. O juiz te nomeou, você estudou o processo, você estimou seus honorários, foram aceitos e depositados. Vou começar a perícia. O que você faz? Planejamento. Planejamento. Não existe laudo completo sem uma vistoria ou reunião com as partes, a depender do objeto. Se o processo, mesmo que você seja um profissional da área financeira, e o seu processo judicial está muito complexo, os documentos estão muito complexos, não está conseguindo entender, ou falta informações, você pode convocar uma reunião no seu escritório ou no local que você pode alugar, igual esses coworking, você pode alugar para um dia, chama uma reunião, senta com as partes e conversa com elas a respeito das dúvidas que você tem em relação ao processo, para você poder fazer seu laudo. Você pode fazer isso. Perícia de engenharia também pode fazer reunião se não tiver objeto físico. Às vezes o objeto físico já se perdeu, foi um desabamento, mas ele já foi reconstruído, você não tem o que ver no local. Perícia de engenharia mecânica ou engenharia de produção, não tem lá mais objeto físico. Você vai precisar fazer com base nos documentos. Perícia odontológica, às vezes só tem os exames das pessoas, as radiografias, só tem esse tipo de coisa. Às vezes você não vai ter acesso à pessoa, a pessoa já se consertou inteira, ou já morreu, já faleceu, e você não sabe qual foi o resultado daquilo. Você vai se basear em documentos. Então você pode convocar uma reunião se você achar que precisa, tá? Em outros casos, né, por exemplo, o dentista vai precisar ver a pessoa, vai precisar fazer um exame, né, da arcada da pessoa, físico, pessoalmente. Vai ter que chamar e convocar um exame. Um perito engenheiro vai ter que ir no local, vai ter que ir ver a máquina, vai ter que ir ver o carro. Então, esse planejamento é o que eu estou falando. Já para você fazer, na verdade, a sua estimativa de honorário, você já tem que contar isso. Eu vou precisar fazer vistoria ou não? Vou precisar fazer exame ou não? Vou precisar fazer reunião ou não? Isso tudo já vai ter que ser contado. Mas a partir de agora, você vai decidir o que você vai precisar. Então, o dentista, eu tenho consultório, às vezes eu não tenho consultório. Ou vou precisar de um consultório do colega. Cobrei 10 pau para fazer a perícia, vou dar uma grana pro meu colega, fechar um valor com ele aqui, 1 hora do consultório dele. Legal? Então você vai ter que se planejar, fazer pesquisas e fazer tudo mais para iniciar os trabalhos, tá? Então, nos trabalhos extrajudiciais, o agendamento deve ser feito diretamente com o seu cliente ou representante legal, quem te contratou, data, horário melhor que vá se adequar às necessidades de todos os envolvidos. Nos trabalhos judiciais, outros aspectos vão ser seguidos, que vão ser listados aqui e detalhados posteriormente. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é o seguinte: qualquer diligência externa que vocês forem fazer, e diligência é isso mesmo, é um trabalho externo, uma vistoria, um exame, uma pesquisa externa, a gente chama de diligência. E uma reunião, mesmo que as pessoas venham até você, também é uma diligência. Então, qualquer diligência que for ser feita, as partes devem ser avisadas com antecedência por e-mail ou através do próprio processo judicial. Você pode fazer uma petição agendando. Eu recomendo, assim, as partes têm que ser avisadas com 5 dias úteis de antecedência de qualquer coisa que você for fazer em termos de diligência externa. Então, eu vou fazer uma reunião com todos, 5 dias úteis de antecedência no mínimo. E se eu quiser marcar no processo? Vocês têm que lembrar que lá dentro do processo judicial, lá dentro do fórum, tudo tem muita burocracia, aquilo vai andar, vai correr e tal. Eu recomendo, se você for marcar no processo direto, 30 dias de antecedência, tá? Parece muita coisa, mas você vai ver que, dependendo da vara,
Isso é pouco até. Vai passar a data e a vara não vai avisar ninguém. E aí você se lascou, perdeu a perícia. Então, você vai ter que identificar a velocidade da vara. Você pode avisar por e-mail, por telefone. A lei diz que você tem que comprovar no processo que você avisou. Então, eu recomendo usar e-mail ou peticionar direto no processo o agendamento, tá bom? Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema ético que o perito se comunique com as partes para a definição da melhor data e horário de local de vistoria e reunião. Dá uma ligadinha para o advogado, fala, doutor, estou querendo marcar para o dia tal, dá? Dá para fazer? Por quê? Você garante que as pessoas vão estar lá. Você não está falando nada. O que é antiético é você fazer falcatrua, é você combinar coisas erradas, é você fazer coisas erradas. Mas você ligar para o advogado é perfeitamente normal, tá, gente? Então você liga e fala, doutor, ó, estou marcando para o dia tal, vou te mandar um e-mail. Tudo bem? Pode ser? Seu cliente vai poder comparecer? Ok, vamos lá. Né? O assistente técnico, ou quem representa, vai poder comparecer? Que seja. Tá? Então, é inclusive considerado prudente para garantir a presença de todos. Tudo que for decidido deve ser avisado ao juiz para manter transparência do processo. Existem empresas, a Perit é uma delas, né, que trabalham com assistência técnica direto com diversos escritórios de advocacia, pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, você está tendo um processo em Fortaleza, o assistente técnico vem do Rio Grande do Sul. Então, você tem que tomar cuidado para garantir que ele possa estar lá. Ele tem o direito de estar lá, de acompanhar a perícia. Então, tome cuidado com essas coisas. Os dados dos assistentes, eles vão estar dentro do processo quando você for marcar a perícia. Então, você vai ter como saber essas coisas, tá bom? E aí a gente passa propriamente dito. Depois do próprio planejamento, você vai fazer vistorias e reuniões na maioria dos casos, né? Os profissionais da área financeira talvez não façam muitos, mas eventualmente você pode precisar, tá? Então, a grande maioria das perícias vai exigir uma reunião, uma vistoria. Fez a vistoria, você vai partir para fazer o laudo, elaboração de um laudo, 4.5, tudo isso aí na página 18 de vocês agora, tá? O laudo é o resultado final do trabalho do perito, é a materialização da perícia e de todo o trabalho realizado. Deve ser organizado e coeso, em linguagem acessível a todos. Maiores detalhes serão trabalhados nos capítulos posteriores do nosso curso. Tá? Então, o resultado do trabalho do perito é o laudo, mas o trabalho do perito não termina, infelizmente, com o laudo. Uma outra atividade que você vai ter que fazer é visitar o fórum. Poxa, é estranho, né? Porque, assim, se o processo é digital, para que eu vou visitar o fórum? Pelo menos uma vez você vai ter que visitar o fórum, que é para se apresentar. Porque, é obrigado a se apresentar? Eu falei, não, eu tenho um aluno que fez o cadastro num dia e foi nomeado no outro. Não é a regra, tá, gente? Não é assim. Eu levei mais de um ano para ter a minha primeira nomeação. Primeiro porque eu não sabia que eu tinha que ir no fórum me apresentar, né? Mas, se você der a sorte de alguém estar precisando exatamente da sua área de trabalho, pode acontecer de você ser nomeado na mesma semana que você fizer o cadastro. Aconteceu com 2 ou 3 alunos meus que já começaram bombando. Gente, não é a regra. Em geral, demora alguns meses para isso começar a esquentar. Depois que você se apresenta, um chama aqui, outro chama acolá, e a coisa vai andando devagar, tá? Não é a regra, tá? Eu tenho que jogar real com vocês aqui. Mas pode acontecer, você pode dar sorte de ser nomeado no primeiro dia. Então, uma das atividades é essa da visita ao fórum. Outra coisa também é relacionada aos pagamentos. Tá? Aqui em São Paulo, a gente já tem um sistema de pagamento eletrônico, mandado de levantamento eletrônico que eles chamam, onde o dinheiro que foi depositado, porque quando você faz a estimativa de honorários, os valores são depositados numa conta judicial. Então, eu estimei os honorários, o juiz falou, beleza, esses são os honorários. A parte deposita numa conta judicial do processo e você vai trabalhar. Trabalhou, você fala, excelência, está aqui o laudo, quero o meu dinheiro. Faz o levantamento. Em São Paulo, agora, você já tem o mandado eletrônico, ou seja, o dinheiro cai na sua conta cadastrada, você manda uma ficha e cai o dinheiro. Mas em muitos lugares do país, o mandado de levantamento é um papel, um checão. Talvez eu ache um para vocês aqui, amanhã eu mostro, mas é um papel que você vai ter que levar no banco, é quase um cheque. Às vezes o banco é no próprio fórum, então você vai lá no fórum, vai lá na secretaria, pega o seu mandado e vai até o banco, chega no banco e fala, eu quero depositar esse mandado na minha conta. E o cara vai fazer toda uma burocracia para depositar esse valor. Então, alguma hora você vai ter que ir no fórum. Seja para se apresentar ao juiz, seja para pegar o seu mandado de levantamento, ou às vezes, se for um processo físico, você vai ter que ir lá buscar e levar laudo, essas coisas assim. Tá? Um dia você vai ter que ir no fórum, não vai ter jeito, você não vai conseguir fugir disso.
E aí, depois que você elabora o laudo, os assistentes vão apresentar o quê? Os pareceres. Os pareceres são concordando ou discordando do seu laudo. E aí, o que vai acontecer? O juiz vai pedir o quê? Esclarecimentos. Se o seu laudo foi bem feito, foi bem embasado, foi tudo feito certinho, normalmente os esclarecimentos são simples, são dúvidas e tudo mais. Mas contem sempre que vocês sempre vão ter que prestar esclarecimentos, porque o laudo fatalmente vai desagradar alguém. Né? O trabalho do perito é o do meio, é o da verdade, é o centro. Ele não é tendencioso nem para um lado nem para o outro. Mas se eles estão brigando por algum motivo, na maioria das vezes o resultado do laudo vai pender para um lado ou para o outro, ou vai dizer que os dois têm algum problema. Né? Vai apresentar os problemas dos dois lados. Então, eu nunca vi um laudo que é satisfatório para todo mundo, mas eu já vi laudo que é insatisfatório para todo mundo, mas ajuda o juiz a entender a situação. Então você vai ouvir críticas, ou vai ler críticas, na realidade, tá? É tudo por escrito. Você vai ler críticas, você tem que estar preparado psicologicamente para ler críticas pesadas ao seu trabalho, por mais que ele esteja certo. Às vezes eles vão encontrar erros no seu trabalho, tá, gente? Todo mundo erra, todo mundo é ser humano, você pode acontecer de você errar. A gente trabalha para que seja o mínimo possível, mas eu que já fiz mais de 600 perícias, vocês tenham certeza de que eu já errei e já passei vergonha no assistente técnico falar, você errou aqui, tá? E você tem que se redimir do seu erro, ou demonstrar que aquilo não é um erro, ou que aquilo não influencia no resultado final. Vai ter que responder, vai ter que explicar as coisas para o juiz. Então, muito cuidado. Então, prestar esclarecimentos a respeito do seu laudo é uma parte importante. E você não recebe a mais por isso. Né? E não fica bem você colocar lá na sua tabela de cobrança, dizendo, esclarecimentos. Né? Esclarecimentos é uma obrigação sua por ter entregue o laudo para o juiz. Então, assim, pense nisso financeiramente, nas horas que você vai gastar, mas cuidado na hora de escrever isso, porque isso não pega muito bem. Né? Você está cobrando para esclarecer o seu laudo? Você fez o trabalho, tinha que ter feito o trabalho melhor. Né? Então, pensem muito nisso aí quando vocês forem fazer isso, tá bom?